Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com toda a igreja. Eu quero dar aqui o meu boa noite a todos os irmãos que aqui estão, em mais um culto, da família, nesse domingo à noite. Quero cumprimentar já nessa noite os nossos internautas aí que estão nos assistindo nessa noite. Ainda dá tempo de você estar compartilhando, também esse culto, nessa transmissão, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu deixo aqui a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando via internet, o meu boa noite. Que a graça e a misericórdia do Senhor alcance a sua vida nesse tempo tão difícil que estamos passando. Que Deus possa visitar as suas vidas pela tua palavra, que é poderosa e vai ser ministrada nessa noite. Através desse culto você vai estar recebendo a palavra de Deus, louvores que tocam o nosso coração, e nós estamos aqui para cultuar a Deus. Você sentindo no coração, venha nos visitar, venha cultuar conosco, dentro das recomendações que as nossas autoridades estão aí nos colocando para cultuarmos a Deus. Estamos começando a voltar aos poucos os nossos cultos, e em breve estaremos todos juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero já estar aqui cumprimentando a amada igreja que está conosco, presente nesse culto de hoje, de domingo, culto da família. Nós estávamos aqui na quinta-feira, começando a voltar a nossa vida ao normal, os nossos cultos presenciais. É lógico que o irmão Ed veio falando, ao decorrer dos cultos aí, das lives, sem aglomeração, cada um esteja consciente, de estar com a sua máscara facial, estando também aí, tomando os devidos cuidados que a autoridade tem passado, de não sentar muito próximo um do outro, a não ser que seja da família, e que nós também podemos evitar os cumprimentos, os abraços, que nós tantos gostamos de nos cumprimentar quando estamos na casa do Senhor. Mas é assim, amados, é um passo de cada vez, é aos poucos que nós voltaremos a cultuar a Deus, do mesmo jeito que nós cultuávamos a Deus antes de chegar essa pandemia. E eu sou grato a Deus por estar aqui nessa noite, abrindo esse culto, para que vocês que estão aqui na igreja, quem está nos assistindo através da internet, recebam o alimento espiritual. Nós comemos, nós bebemos, alimentamos o nosso físico, a nossa carne, mas também nós não podemos viver sem o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a qual vai estar sendo já ministrada ao seu coração, preparando o seu coração para este culto. A palavra do Senhor já vem falar conosco nesse início de culto, depois vai vir também os louvores, para estar quebrantando o nosso coração, para estar preparando o nosso coração, para aquela semente de Deus, que Deus planta, e Ele mesmo vai gerar os frutos, assim como o apóstolo Paulo diz: eu planto, Apolo rega, mas quem dá a colheita, os frutos, é o Senhor. Amém? Então vamos ler alguns versículos na palavra de Deus, que Ele colocou ao nosso coração, na responsabilidade de trazer para a igreja aquilo que Deus quer nos dizer através da tua palavra, aquilo que Deus quer nos ensinar através da tua palavra. E assim que eu tive o convite, a oportunidade de abrir esse culto, a gente tem que buscar de Deus aquilo que Deus quer nos falar, quer ministrar o nosso coração, para que nós possamos sentir a sua doce presença, a presença do teu Espírito Santo. E Deus colocou no meu coração alguns versículos que vai nos ensinar essa noite algo precioso, algo de maravilhoso que Deus tem para com as nossas vidas. Que nós possamos estar atentos a tudo que Deus vai agir, vai fazer neste culto, para que nós não possamos perder nada, queridos. Desde o início, desde a abertura, Deus vai começar a falar conosco, e vai continuar até o final do culto, porque Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que cuida. Então eu queria pedir por gentileza, para que os irmãos e vocês que estão em casa, abrissem a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, para nós compartilharmos alguns versículos que Deus falou através da sua palavra ao meu coração. Nós vamos ler o versículo 17, 18, o 24 e o 25.
4 versículos apenas. Daniel 3, 17, 18, 24 e 25. Eu queria que todos abrissem a palavra de Deus, as Escrituras. Você que está em casa nos assistindo, essa transmissão deste culto, agora não é mais live, é culto presencial, porque Deus nos deu essa graça de estarmos voltando aos poucos, cultuar a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Todos acharam Daniel 3,17? Amém? Olha o que a palavra de Deus começa a dizer a nós nessa noite. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25 agora. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém? É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Deus tem me dado sempre uma palavra, para que nessa palavra me leve a buscá-lo, a me aproximar de Deus, para aprender de Deus aquilo que Ele quer falar conosco, ministrar o nosso coração. E aqui eu vejo, amados, o seguinte, que os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram servos de Deus, a Bíblia diz aqui. E quando Nabucodonosor levantou aquela estátua, ele deu um decreto, uma ordem, que era para todos adorarem a sua estátua. E nós vemos aqui no versículo 17 e 18, que eles disseram ao rei que eles não iriam servir aos seus deuses, e que o Deus que ele servia poderia livrá-los da fornalha de fogo, sim. Mas também, olha o que ele diz no versículo 18, fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós serviremos, nos livraremos, e se não nos livrar, não serviremos ao teu Deus. Então, amado, o servo de Deus, ele tem que servir a Deus, mesmo se Deus nos livra de algo ou não. Eles disseram: ele nos livrando da fornalha, nós o serviremos. Ele não nos livrando da fornalha, nós continuaremos, o serviremos ainda mesmo assim. Ou seja, nós estamos servindo a Deus em meio a essa pandemia, que é uma prova, pode se chamar também de uma fornalha nos nossos pensamentos, na nossa mente. Essa pandemia, essa crise, amados, tem afetado muitas pessoas, sendo servos de Deus ou não sendo servos de Deus. Tem afetado o emocional das pessoas, o psicológico das pessoas. E daí eu faço essa pergunta para você nessa noite: você continua servindo a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que pode nos livrar dessa pandemia, dessa crise, ou não? Ou você também vai dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego: Deus, Ele pode livrar-nos dessa pandemia, desse vírus, ou não? Eu continuarei servindo a esse Deus da mesma forma. Você pode dizer para você mesmo nessa noite isso? Se Deus me livrar de ser infectado, eu o sirvo. Se Deus permitir que eu seja infectado, eu vou continuar servindo a esse Deus da mesma maneira. Essa é a convicção que esses 3 homens tinham no seu Deus, que Ele podia livrar eles da fornalha. E também, se Deus não livrasse eles da fornalha, eles continuariam servindo a esse Deus maravilhoso. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que está nos assistindo nessa noite através dessa live: o nosso Deus
é um Deus que cuida. O nosso Deus, Ele pode não nos livrar dessa pandemia, desta crise, mas o nosso Deus, Ele passa conosco por essa pandemia, por essa crise. Esse Deus que nós servimos, que eu estou aqui, amados, anunciando para você, trazendo Ele para você, a palavra dEle nessa noite quer que você entenda, que esse Deus que nós servimos, é um Deus que Ele pode nos livrar sim do mal, Ele pode nos livrar sim de uma crise, seja ela em qual área for, mas também Ele é um Deus que passa conosco no estreito, Ele passa conosco pela crise, Ele passa conosco no problema, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. A palavra que Deus ministrou ao meu coração, amados, ela quer que nós venhamos refletir nessa noite. Se nós servimos Deus de verdade, nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Se Ele nos livrar, Ele vai continuar sendo meu Deus. Se Ele permitir que eu passe por alguma prova, por alguma dificuldade, por algum problema, Ele vai estar comigo, Ele vai passar junto, porque nós vamos ler com fé o versículo 25, aonde o rei Nabucodonosor respondeu: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. Deus está passando conosco, amados, por essa pandemia. Deus está caminhando conosco em meio a essa pandemia. E a palavra que Ele quer que você guarde no seu coração nessa noite: Ele não vai deixar você passar sozinho por essa crise. Se essa crise te afetou, creia que Deus está atravessando com você nesta crise. Deus não vai te deixar sozinho nesta situação. Deus está do nosso lado, amados. Entenda, esses 3 homens foram jogados na fornalha de fogo ardente, e a Bíblia diz que eles não sofreram nenhuma lesão. A Bíblia diz que havia um 4º homem junto com eles nessa fornalha, que tinha aparentemente a semelhança de um filho de Deus, dos deuses. Então, amados, era o próprio Senhor, era o próprio Jesus ali cuidando. Não queimou sequer as suas roupas, não sequer tosquenejou, aliás, queimou, né? É uma outra palavra que eu queria dizer, os fios de cabelo da sua cabeça, porque o filho semelhante ao deuses, ele não entendia que era o próprio Filho de Deus ali, cuidando, passando junto. Mas coloque no seu coração, se você e eu estamos nessa pandemia, não se sinta sozinho, não se sinta desprezado, porque talvez você pode ter perdido algo em meio a essa crise que estamos passando, mas o nosso Deus, amados, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe do que você está precisando, e Ele está cuidando de você. Ele está do seu lado, amados. É preciso entender isso e ter a convicção que esses 3 jovens, esses 3 homens tinham. Se Ele nos livrar, Ele continuará sendo meu Deus. Se Ele permitir, Ele vai continuar sendo. Se Ele permitir que eu passe por isso, ou que eu também adquira esse mal para a minha vida, Ele vai estar junto. Você não vai ser destruído, porque o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que não deixa você passar por nada sozinho. É preciso entender, é preciso confiar, como Sadraque, Mesaque e Abidnego confiou. Ele livrando, Ele vai ser meu Deus, eu vou continuar servindo. Ele não livrando, eu vou continuar servindo a esse Deus. Você que está ouvindo essa palavra nessa noite, você não está sozinho. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você que está me vendo e para todos que estão aqui na igreja. É preciso, é necessário servir a Deus. Porque a Bíblia deixa bem claros, esses 3 homens serviam a um Deus que livra,
Há um Deus que atravessa o problema junto com aquele a qual o serve. Quem é servo de Deus nunca vai passar por um problema sozinho. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro pela sua palavra: é preciso servir, é preciso obedecer, para que Deus possa estar conosco. É preciso ter obediência. Você que está aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, Deus quer que você confie, Deus quer que você o sirva, para que Ele possa atravessar o vale com você e comigo, atravessar o deserto. Os seus cabelos estão todos contados, diz a palavra do Senhor. Cada fio do nosso cabelo, da nossa cabeça, mesmo eu tendo poucos, estão todos contados pelo nosso Deus. E a palavra que eu deixo para quem está nos assistindo e para todos os irmãos aqui na igreja: o nosso Deus passa junto com você, o nosso Deus está de mão dadas com você. Não interessa, não importa a crise, o problema, a dificuldade, Deus está com você. Deus passa com você por esse problema, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Essa era a palavra que eu queria trazer. Confie no Senhor, sirva ao Senhor, não desista de servir a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria trazer de abertura. Eu queria chamar os levitas para estar tomando os seus lugares. E até que vocês tomem os seus lugares, eu quero fazer uma oração. Quero estar orando pelos pedidos de oração que aqui estão, que chegou até nós. Quero estar nessa oração orando pelo Juliano, pelo nosso irmão Juliano, pelo Daniel, pelo Wilson, pela irmã Páscoa, pela pastora Leia. Também tem um pedido de oração pela Ângela Garcia, que operou da vesícula e está com dor. Sueli Valentim Bastos Moreira, na área da saúde. Então eu quero estar orando por todos esses nomes que aqui estão, por esses pedidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar junto, amada igreja, porque a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, o Senhor enviou um anjo na prisão para libertar o apóstolo Pedro. Então você não imagina o poder da oração da igreja na vida do ser humano. Aquele que serve, aquele que ora e busca o favor de Deus, o milagre de Deus, Deus envia o seu anjo para estar livrando, para estar abençoando. Então vamos orar por esses pedidos de oração no nome de Jesus. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, meu Pai, eu me coloco nesse momento de oração na tua doce presença, Pai, e quero apresentar a ti, Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus cuidadoso. A tua palavra veio nos ensinar nessa noite, ó Deus, que o Senhor é um Deus que atravessa conosco no vale, no deserto, que o Senhor não nos deixa sozinho, ó Pai. Por isso eu quero invocar o teu nome nessa noite, Pai, o teu santo e glorioso nome, em favor do nosso irmão Juliano, Pai, em favor do Daniel, do Wilson, da irmã Páscoa, da pastora Leia, da Roseli Valentim Bastos Nogueira, Pai, que, pela área da saúde dela e de toda a família dela. A Ângela Garcia, meu Pai, que operou da vesícula e está com dor. Pai querido, repreende, Pai querido, toda dor, Pai. Repreende, Pai, todo mal na autoridade que há no teu santo nome, ó Deus. Eu quero apresentar essas vidas, Pai, que precisam, que necessitam, Pai, do teu favor, do teu cuidado. Nós vimos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor é um Deus que atravessa conosco a dificuldade. Por isso, nessa noite, ó Pai, eu te peço, entra com providência na vida dessas pessoas, ó Deus, que tem pedido oração. Visita cada um deles na sua necessidade, meu Deus, e dê a ele a tua graça, dê a ele, ó Pai, o teu refrigério. Vai visitando com graça, com poder, ó Deus, com cura, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro com a tua igreja nessa noite, acreditando que o Senhor é um Deus que está conosco, que o Senhor é um Deus que atravessa conosco as dificuldades,
que o Senhor está presente nas nossas vidas, Pai. Independente do que estamos passando, o Senhor cuida, o Senhor luta, Pai, conosco. O Senhor não nos deixa só na batalha. Visita essas vidas que precisam de oração e dê a eles, ó Pai, a tua bênção nessa noite. Eu oro na autoridade que há no nome do teu Filho Jesus, Pai, e os apresento em tuas mãos, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos abençoado e que o Senhor está conosco. Por isso eu peço ao Senhor, cuida de cada um que aqui está nessa noite, e que o Senhor continue falando conosco, através dos louvores, através da mensagem que vai ser pregada, anunciada e também ministrada ao nosso coração. Que haja, Pai, um avivamento nesses tempos difíceis, Pai, que estamos passando. Que haja, Pai, um avivamento mundial, Pai, sobre todos que estão vivendo essa pandemia. Que tempos de refrigério venha sobre nós. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Pode sentar um pouquinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz em estar podendo se reunir na casa do Senhor de novo? É bom, né? Faz falta, não faz? Parece que é uma coisa que faz falta. Irmãos, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos sentado mesmo, novamente. Se você puder, coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, Pai, e queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Queremos ouvir a Tua mensagem nessa noite, ó Pai. Queremos que o Senhor fale conosco, meu Deus, nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha tocar em nossos corações, que o Senhor venha confortar as nossas almas, ó Deus. Que talvez tenham pessoas aqui nesta noite que estão sofrendo, que estão tristes, ó Pai, cabisbaixas. Talvez tenha uma pessoa que veio essa noite aqui, meu Deus, quase que empurrada, Senhor, de tanta angústia no coração. Mas, meu Deus, o Senhor é o dono de tudo, o dono das nossas esperanças. E o Senhor existe e o Senhor está conosco, ó Pai. Então, nesse momento, em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha sobre a Tua igreja, venha sobre os Teus filhos nesta hora, ó Pai, e toca em nossos corações. Em o nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a ação do inimigo contra esta igreja, contra cada pessoa que está aqui, Senhor, e contra cada família, meu Pai, que está sendo representada por essa pessoa que está aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos toda a ação do inimigo e expulsamos em o nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha nos falar, meu Deus, nessa noite aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado e amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu preciso falar algo com vocês que é muito, muito importante nessa caminhada cristã que eu vivi até hoje. Eu me converti no ano de 2006 e de lá para cá, eu diria que isso que eu vou falar para vocês é algo de mais importante que eu tenho, lógico, depois da salvação, mas assim, de aprendizado que eu aprendi, é o grande tesouro que eu tenho, é o grande segredo que eu tenho, que eu guardo no meu coração e que eu zelo muito por isso. E isso é algo que a igreja geral, o povo de Deus, os cristãos, eles foram esquecidos. É como se não é mais falado sobre isso, não é mais ensinado sobre isso nas igrejas, e por conta disso as pessoas não praticam mais isso, porque é necessário que a gente ensine sempre. O que é isso, Felipe? Isso é o único dom que a Bíblia diz, da qual nós temos controle para usar, para fazer uso. A Bíblia diz que existe um dom de Deus, um dom, que nós podemos ativá-lo quando quisermos. E esse dom que a Bíblia fala é o dom das línguas estranhas. É o dom da oração em línguas estranhas. Quem é mais experiente na caminhada cristã, que já está há mais anos, provavelmente vai se lembrar das igrejas que
elas falavam, as pessoas falavam muito em línguas estranhas. Muito em línguas estranhas. E hoje não acontece mais. Isso não acontece mais. Mas, eu diria, pelo aprendizado, pela palavra de Paulo, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, ele fala praticamente o capítulo inteiro sobre línguas estranhas, que é a base, que a línguas estranhas é a base para todo o desenvolver dos outros dons. A línguas estranhas é como se fosse a chama de Deus no nosso coração. É o fogo de Deus ativado no nosso coração. Quando você fala línguas estranhas, você ora a Deus. E mais uma coisa, a Bíblia diz que quando você fala línguas estranhas, você ora da melhor maneira possível. Não existe erro nas palavras. Quando você ora em línguas estranhas, o seu espírito fala diretamente com o Espírito de Deus. Por mais que você não esteja entendendo o que você esteja falando, o seu espírito está se comunicando com Deus da maneira mais profunda, que a Bíblia pode dizer pra gente. É a maneira mais profunda. É uma ligação incrível. Isso Paulo escreveu na carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Tem um versículo que ele fala assim: quando você ora em línguas estranhas, você dá bem as graças. Você faz a melhor oração que você poderia fazer. O Espírito Santo de Deus, ele está em comunicação com o seu espírito. E o que acontece? Eu diria que isso é tão importante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, rapidinho. Eu não sou de falar muito, gente, mas eu preciso falar isso. Porque isso vai trazer o fogo, o poder, os milagres de Deus para a igreja novamente. Quem é mais experiente de igreja vai lembrar, nossa, era muito testemunho de curas, e assim, era coisas comprovadas. Você cansava de ouvir testemunhos de curas e milagres que aconteciam. Quem é mais antigo lembra disso. Eu lembro disso. E eu diria que tudo isso era por causa das línguas estranhas. Certo. Quando Paulo escreveu a carta para o Timóteo, lá em 1 Timóteo, se não me engano, não sei se é 1 ou 2 Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, tem um dos momentos da vida de Timóteo que Timóteo estava desanimado, chateado, e Paulo sabia disso. Aí, Paulo escreve assim: Timóteo, resumindo em outras palavras, estou vendo que você está desanimado, você está cansado. Então, Timóteo, faz o seguinte, desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo estava falando que Timóteo tinha um dom e que era para Timóteo despertar esse dom, ativar esse dom. Esse dom era o dom das línguas estranhas. Porque uma vez eu aprendi, muitos anos atrás, que essa passagem, especificamente essa passagem, quando Paulo fala assim para Timóteo, escreve assim para ele assim: Timóteo, desperta o dom de Deus que há dentro do seu coração. Quando Paulo fala isso, numa tradução bem original, é como se Paulo estivesse falando assim, esse despertar, essa palavra, é como se Paulo tivesse, a analogia é como se fosse algo assim, Quem já fez churrasco aqui? Churrasco, todo mundo. Quem já fez churrasco? Levanta a mão que eu quero ver. Quem gosta de churrasco? Amém? Então, churrasco, a gente tem que ter o carvão, tem que ter o fogo, né? Tá. Quando o fogo tá apagando, que tá só a brasa ali, o que a gente geralmente faz assim para dar aquela acendida de novo? A gente assopra, não é verdade? Assim, e o fogo daquela... Então, esse sentido da palavra despertar que Paulo estava usando com Timóteo é a mesma coisa. Quando você fala línguas estranhas, dentro do seu coração, lá dentro do seu coração, é como se você estivesse assoprando aquela chama de Deus que existe dentro de você, que está aqui nesse lugar. Se você está aqui nesse lugar é porque Deus colocou uma chama no seu coração, um fogo no seu coração. E quando você ora em línguas estranhas, é como se você estivesse assoprando essa brasa e vai pegar fogo. Pode até demorar um pouquinho, mas vai pegar fogo. Amém? Você vai pegar fogo e os milagres vão acontecer na sua vida, vão começar a acontecer. Você vai perceber que as coisas vão começar a ter mais sabor, mais vida. É isso que a igreja, é isso que as pessoas precisam, de vida, de cor, entendeu? De cor, não cinza, mas precisam de cor, de vida, de tempero. Amém? Tá. Como que eu faço então, Felipe? Como é que eu faço para orar em línguas estranhas? Eu vou te dar uma receitinha de bolo, tá? Você tem que fazer. Uma semana, 7 dias. Você vai separar um tempo para Deus, mas você tem que fazer isso de todo o seu coração. Se você não fala. Se você já falou em línguas estranhas um dia,
As línguas estão dentro de você. Basta você abrir a boca e começar a falar. É você que controla isso. A Bíblia diz que é você que controla isso. Mas se você nunca falou, o que você vai fazer? Eu quero falar, eu quero ter essa experiência com Deus. O que você vai fazer? Você vai pegar uma semana, 7 dias, e você vai separar um tempo para ler a Bíblia e orar. E quando você for orar, você tem que ser bem específico nisso. Você tem que ser específico. Quando você for orar, você tem que falar com Deus. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas. Você tem que falar para Ele. Ele está te ouvindo. Você tem que falar o que você quer fazer. Ele está te ouvindo. Então fala, seja específico. Tudo bem, ora por tudo, pela sua família, os familiares, tudo que você precisa, agradece. Mas a intenção principal nesse propósito é você falar assim: Senhor Deus, meu Pai amado, eu quero que o Senhor ativa dentro do meu coração as línguas estranhas. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Quem entendeu? Amém? Então se coloca de pé nesse momento em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, derrama a Tua glória sobre nós, Senhor, o Teu fogo, ó Pai. Nós queremos sentir o Teu poder, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ela mara sori andere da la bara sori cantoro bara la bara la sori. Soriande cantoro manai ela bara la sori. Senhor, ative em nossos corações os Teus dons, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha batizar a Tua igreja, ó Pai. Venha batizar a Tua noiva, Senhor, com as línguas estranhas, Senhor. Venha batizar-nos, Senhor, com Teu poder, com Teu amor, com Tua glória, Pai. Queremos sentir o Teu fogo, a Tua presença novamente. Nós temos saudades de Ti, ó Pai. Nós temos saudades do Teu poder, da Tua glória, da Tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. La maraie, la bara, la sorie. Soriande cansoro manaie, la bara, la soriande manaie. Soriande cansoro enda la manaie, la bara, la soriande cansoro manaie. Soriande cansoro manaie, la bara, la ire. Seguro estou, confio em Ti, sem fim é o Teu amor. Canta pra Ele. Seguro estou, confio em Ti, sem fim é o Teu amor. Seguro estou, confio em Ti, é o Teu amor. Jesus, Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem Tu és, eu te adorarei por quem Tu és, eu te adorarei por quem Tu és, Jesus.
sempre em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz. Jesus Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Jesus. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, se você pode. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno. Verdadeiramente, canta comigo, igreja. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço, eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com Filho do homem, o Filho do homem
mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. O Filho do homem Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. mais uma vez, o Filho do homem, O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu eu sou livre, Senhor, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, 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 eu sou livre, sou livre. Glória a Deus, amém. Aleluia, Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né, que vieram nessa noite para cultuar o Senhor juntamente conosco, né? Assim como vocês que estão aí nas suas casas, mas nós estamos aí juntos adorando o Senhor. Nós tivemos pela manhã também um culto aqui, muito abençoado. Deus falou fortemente ao nosso coração, através da palavra dele, através dos louvores. Foi um mover do Espírito muito grande aqui nesta manhã. E a noite agora não será diferente. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que estava de manhã, Ele está presente nessa noite e Ele está aí com você. Amém? E o nome dele já tem sido louvado aqui, tem sido exaltado através da abertura, através dos louvores. Esse Deus presente, amados, é Ele que vai falar aos nossos corações, usando o vaso dele, né? Ele usa pessoas, né? Ele usa você, usa mim, usa o pregador. Então, queridos, vamos ficar atentos, vocês aí nas suas casas, vamos estar com a nossa antena ligada, que o Espírito Santo de Deus vai falar na sua vida. Amém? Eu louvo a Deus, a você que está pela primeira vez, né? Nós temos aqui vários irmãos que estão retornando para a casa do Senhor. Tem pessoas que estão pela primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus vai falar ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, amado, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Como Deus tem sido zeloso, como Deus tem sido maravilhoso. Deus tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E nesta manhã eu trouxe uma mensagem que falou bastante ao meu coração. Não vou pregar mensagens, desde porque as horas já se foram. Mas algo interessante, você vai ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, da palavra do Senhor. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, começa o livro de Gênesis dizendo que a terra não tinha forma. A terra não tinha uma forma definida, você olhava para ela, não tinha como definir a terra. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus já estava se movendo sobre a face daquela terra, daquele abismo que era a terra conhecida. Aí você vai lendo a palavra, você vai entrando, a Bíblia diz assim que houve luz. Queridos, olha só que coisa interessante, você vai ver Deus trazendo luz ali à terra. Aí a terra começa a ter forma. Só que você vai ver essa luz que está ali, não tinha o sol e não tinha a lua. Você vai ver, o sol e a lua foi feito lá pelo 4º dia, mas a terra já tinha luz. Sabe qual que é a luz, amados? É esta palavra. O Senhor Jesus já estava ali. Você vai ler o Evangelho de João, diz que Ele se fez carne, Ele veio à terra, Ele habitou, Ele precisou nascer, Ele precisou ser pessoa para poder nos entender a cada um de vocês. Entender os nossos sentimentos, entender muitas vezes a nossa chatice, né? Porque às vezes nós somos pessoas mal-humoradas, né? Porque às vezes nem sabemos por que somos assim, mas foi Deus que nos criou assim. Não estou dizendo que Ele não vai transformar as nossas vidas quando Ele entrar em nós, quando Ele fazer parte das nossas vidas, quando Ele trazer a luz da Sua palavra em nossos corações, a nossa vida é transformada. Aí nós vamos passar a ter alegria. Aí nós vamos, quando nós amanhecemos não lá muito bem, nós vamos ajoelhar os nossos joelhos, nos dobrar os nossos joelhos e buscar a presença de Deus. E o Senhor vai mudar as nossas vidas, mudar onde nós estivermos. Queridos, nós precisamos entender, atentar para esta palavra, porque ela vai transformar nossas vidas. E o que Deus quer fazer nesses últimos dias é algo tremendo através da igreja. E quem que é a igreja? A igreja somos nós. Nós podemos ser luz aonde nós estivermos. Você vai ler o Evangelho de João, o Evangelho de João falou muito a respeito da luz. Jesus era a luz do mundo, e Ele veio aonde? Nas trevas. Quando Jesus vem à terra, Ele nasce, ele passa a ser a luz do mundo. Só que quando Jesus vai embora entre aspas, porque está o Espírito Santo agora, sabe o que Ele diz? Vós sois a luz do mundo. Nós passamos agora a ser a luz do mundo. Agora nós passamos a ser o representante dessa luz aonde nós estivermos.
Seja lá, principalmente lá fora, porque ser luz aqui é fácil, né? Ser luz aqui com os irmãos é muito fácil. Ser amáveis com os irmãos é muito fácil, mas nós precisamos ser luz lá fora, nas trevas, aonde as pessoas vão ver a luz de Cristo em nós e vai querer saber da onde emana essa luz. A nossa luz emana lá do alto, descendo do Pai das luzes, que é o Senhor Deus, amados. E eu louvo a Deus, nesta manhã o Senhor falou aos nossos corações grandemente, em nome de Jesus. Queridos, nós temos um testemunho hoje. A nossa irmã Eliane tem um testemunho que ela vai estar contando para a igreja. E depois nós vamos fazer uma oração para você que tem aí sua oferta, o seu dízimo. E depois nós vamos ouvir a palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Amém? Graça e paz, amados. O testemunho não é meu. Eu fui incumbida de falar, já estou até emocionada antes. Mas eu vou procurar passar da maneira que a pessoa vivencia, da maneira que a pessoa vivenciou e que está vivenciando. Essa irmã, ela trabalha na saúde e ela contou para mim, assim, para falar para a igreja, quando ela teve a filha dela, que hoje tem 5 anos, para ela trabalhar, ela deixava essa criança com um, com outro, porque ela precisava trabalhar. E os pais, normalmente a gente faz isso, né? A gente curte mais os netos do que os filhos. E com ela não foi diferente. Ela trabalhava, precisava trabalhar, e para poder fazer isso, ela tinha que deixar a menina dela com os outros. E nesse tempo de pandemia, ela disse que ela costumava compartilhar coisas do Face. Por exemplo, mensagens relacionadas a essas coisas, né? Pandemia, tipo assim, muita gente ouviu muito que esse tempo de pandemia, Deus queria que a gente se unisse mais, que a gente servisse a Deus, que a gente buscasse a Deus. Então essas coisas assim que ela via, ela achava assim, vou compartilhar, porque ela achava bonito. Mas ela percebeu que a realidade era outra. Então, eu até notei algumas coisas aqui, e ela disse assim que Deus usou muitas pessoas para falar de Deus para ela. Muitas pessoas levou a palavra de Deus para ela. E a prioridade dela era o trabalho. Ela trabalha na saúde, o esposo trabalha na saúde, e ela trabalhava às vezes final de semana, o marido também, e o horário deles às vezes era de 18 horas ou mais, porque eles achavam que trabalhando bastante eles tinham que pagar as contas, então eles achavam que o dinheiro era mais importante, porque precisava pagar as contas, tinha que ter as contas em dia. E então eles trabalharam bastante. E o marido também trabalha na saúde, é motorista de ambulância. Para quem não conhece, o nome dela é Suzanique. Ela me autorizou a falar o nome dela. Então ela passou muito tempo trabalhando. E a gente faz isso também, né, irmãos? A gente compactua com isso. A gente trabalha muito, faz muito isso, faz muito aquilo e esquece de Deus. No caso dela, Deus usou muita gente para falar com ela. Mas a prioridade era o trabalho. E essa semana passada, irmãos, ela testou positivo para o coronavírus. Foi a pedir oração para elas, né, no grupo nosso que a gente tem na igreja. Então, ela disse que ela testou positivo para o coronavírus. E aí, teve que fechar a família dentro de casa. O esposo, a filha de 5 anos, e ela teve que curtir esse tempo, esse período. Ainda está curtindo, faz uma semana. E ela falou que hoje, compartilhar coisas no Facebook que você não vive, não tem fundamento. Você precisa viver para compartilhar uma coisa no Facebook. Ela percebeu que a família dela é importante. Ela deu valor àquelas pessoas que levaram a palavra de Deus para ela. E ela percebeu que a vida dela sem Deus não vale nada.
E ela também disse que hoje, ela precisava que contasse esse testemunho hoje, porque ela sentiu de Deus que ela precisava falar isso para a igreja. E hoje ela valoriza, ela falou assim que precisou passar por essa doença. E ela disse também que se ela morresse agora, essa semana, ela não ia viver o amor da filha, porque ela nunca viveu nesse tempo. Ela não ia curtir a filha dela, ela não ia valorizar a família dela. Era o trabalho que era o essencial. E às vezes a gente deixa de buscar Deus, deixa de buscar a palavra por causa de tantas coisas materiais. E ela, graças a Deus, ela percebeu que o amor de Deus é muito melhor, é muito maior. E quando você não vive uma situação, você não pode passar para frente. Você não pode transportar para frente uma coisa, aquilo que você não viveu, não vive. E ela agradece a Deus por ter acordado em tempo. Porque se ela tivesse morrido hoje, como ela falou, essa semana, assim que descobriu o coronavírus, ela não teria levado nada dessa terra. Ela não teria vivido o amor da filha dela. E não valorizaria a família que ela tem. Então eu agradeço por ela, a oportunidade que Jesus tem nos dado para ela, e a oportunidade de falar dela aqui. E eu espero ter transmitido, né, Suzanique, que Deus continue te abençoando e que você continue firme na palavra de Deus, na presença de Deus, porque Ele, acima de tudo, é o nosso tesouro maior, depois a família. E que bom que você percebeu que trabalho é importante sim, conta paga é importante sim, mas que Deus é acima de tudo e de todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade, no nome da Suzanique, tá bom? Obrigado também aos nossos pastores pela oportunidade. Glória a Deus, né, amados? É o que o Deus faz nas nossas vidas, quando nós aprendemos a conhecer a palavra, a conhecer esse Deus, saber que Ele é o Deus das nossas vidas. E saber que é um Deus, amado, que Ele tem propósito. Sabia que Deus tem um propósito para você nessa noite que entrou neste lugar? Não foi por um acaso que você chegou até aqui, não foi por um acaso, não. Deus tem propósito em todas as coisas. Esta pandemia não aconteceu por um acaso, não. Amados, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está diante do Senhor, está diante das mãos do Senhor. Então, Deus permitiu essa pandemia, Deus permitiu que pessoas se chegassem a Cristo, embora muitos podem até se afastar da presença de Deus devido à pandemia, né? Que às vezes ficou longe, vai se afastando quando se vê, mas há tempo de voltar, há tempo de cultuar a presença desse Deus glorioso, desse Deus grandioso. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé um momento, querido, para nós estarmos fazendo uma oração para aquele que vai trazer a sua oferta, o seu dízimo. E já nesta oração vamos estar orando pelo pedido da nossa irmã Elise, pela vida do nosso irmão Igor, precisa das orações pela saúde. E nós vamos estar orando pela vida dele. E também depois vamos estar orando para você que tem a sua oferta, tem o seu dízimo, possa estar trazendo na presença do nosso Deus, em nome do Senhor. Paizinho querido, eu te louvo pela vida da tua filha que testemunhou a respeito da nossa irmã, Senhor. Pela graça e o cuidado do Senhor que teve com a vida dela e tem tido, e o Senhor não vai se afastar jamais da vida dos teus filhos, Pai. Cada um, Deus, que entrou nesta noite, eu agradeço. Eu louvo, Deus, também por aqueles que estão em casa nos assistindo ou que vão nos assistir. Que a graça e a presença do Senhor seja sobre a vida de cada um, Deus. Eu louvo o teu nome e eu te agradeço por tudo que o Senhor é. Te agradeço pelo amor do Senhor, pelo cuidado do Senhor. E eu te agradeço, ó Deus, pelas vidas que o Senhor trouxe nesta noite, nesta casa, Pai. Paizinho Santo. Deus querido, nós queremos fazer algo que temos colocado ao nosso coração, Senhor. Trazendo a nossa oferta, o nosso dízimo, aquilo que o Senhor tem nos dado graciosamente. Aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. Não é por um acaso, o Senhor tem nos abençoado. Não é por um acaso, Deus, que o Senhor tem cuidado da nossa família. Deus, o Senhor é um Deus de propósito. E nós queremos, ó Deus, te honrar nessa noite. Com as ofertas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Com o dízimo, Deus, que o Senhor tem nos abençoado. Porque o Senhor tem aberto estas
porta de trabalho para a vida dos teus filhos, para a minha vida. Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor toma nas tuas mãos esta oferta como um cheiro suave, e o Senhor vai abençoando, o Senhor vai manifestando a tua graça, o teu grande amor, o teu cuidado, através das nossas vidas, Pai. Paizinho querido, que esta oferta seja uma semente para, Senhor, alcançar mais vidas, Pai. Ah, Senhor, aqueles que estão lá no campo, levando a tua mensagem, Senhor, os missionários, Deus, os teus filhos que tanto necessita, a tua obra, Deus, a tua casa, a tua causa precisa, Senhor, das mãos estendidas da igreja. E nós como igreja, Senhor, nós queremos abençoar esta casa nesta noite, no nome de Jesus, amém. Você que tem a sua oferta, possa estar trazendo no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, enquanto os nossos irmãos vão fazer a oferta, eu quero lembrar você que nós temos culto toda segunda-feira, culto com as mulheres, às 19h15, às terças-feiras, às 19h15, também culto de oração. A igreja está aberta, os irmãos podem vir adorar, orar, buscar a presença do Senhor com o nosso irmão Marcos, que está aqui toda terça-feira, às 19h15, e as mulheres na segunda. E quinta-feira nós teremos o culto da vitória também, novamente aqui, buscando a face do Senhor, a presença do Senhor, e nós podemos, amados, vir à igreja sim, adorar o Senhor sim, desde que nós tomemos os devidos cuidados, com a nossa máscara, com o nosso, passando álcool em gel, procurando não sentar muito próximo, e também nós temos a galeria, as pessoas podem estar lá. Então, queridos, vamos vir para a casa do Senhor, vamos adorar a presença do nosso Deus juntos, em nome de Jesus. E talvez domingo nós vamos ter o culto de Santa Ceia, domingo de manhã e também à noite nós vamos estar cultuando o Senhor, e também lembrando que é culto de Santa Ceia, amados. Vamos participar, vamos lembrar daquilo que o Senhor fez para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos chamar a nossa irmã que vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Vamos estender as mãos para cá, para o vaso do Senhor, para que o Senhor use a vida dela, para que venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem colocado ao coração dela, para que venha falar aos nossos corações nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa encontrar, em nome de Jesus, a palavra do Senhor possa encontrar um coração, e que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, neste lugar. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai Santo, nós cremos no teu poder, na tua graça, no cuidado do Senhor. Nós cremos, ó Deus, nos propósitos do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem tudo no seu devido controle. E não foi por um acaso, ó Deus, que o Senhor marcou este culto nesta noite de domingo. Deus, não foi por um acaso que vidas entraram aqui, não foi por um acaso que nós estamos aqui, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem preparado tudo, desde a fundação do mundo. Senhor, o Senhor já havia escrito este culto que iria acontecer neste dia. O Senhor já sabia até a palavra que iria ser ministrada, Deus. O Senhor sabia, Deus, até pessoas que iriam estar nessa noite, ou até mesmo aqueles que vão nos ouvir em casa. O Senhor preparou esse dia, ou seja, esta noite, ó Deus. Mas o Senhor venha falar aos nossos corações. Usa teu vaso, Senhor. Que a palavra do Senhor possa sair facilmente dos lábios da tua filha, Deus, e que possa encontrar guarida em nossos corações, ó Deus. Senhor, nós sabemos que não é o homem, não é a mulher que fala, mas é o teu Espírito. Paizinho Santo, fala conosco. Usa, Senhor, da tua grande bondade nesta noite, para com os nossos corações, para com as nossas vidas, no nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Quero cumprimentar os nossos amigos, internautas,
Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, uma palavra que Deus ministrou no meu coração para esta noite aqui, que diz a respeito que Naamã foi curado de uma doença física chamada lepra. Diz assim, 2 Reis, capítulo 5, nós vamos estar pulando alguns versículos, só para nós entendermos o texto, e não demorar tanto. Diz assim, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele, ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele o seu servo e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficaria purificado? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se carne de um menino e ficou purificado. Amém, queridos? Uma palavra maravilhosa, que diz a respeito de um homem que foi curado de uma doença física. Mas é tão interessante nós lembrarmos e perceber, irmãos, que muitas vezes para nós sermos curados, muitas vezes para nós sermos restaurados, renovados, nós precisamos permitir que Deus nos cure interiormente primeiro. E nesse texto nós podemos aprender e perceber que Naamã, ele tinha uma enfermidade física, ele tinha uma limitação, mas os versículos primeiros começam a dizer as qualidades de Naamã, e eu estava contando mais ou menos 5 qualidades, 5 características de Naamã. A Bíblia diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Naamã, ele tinha nome no Senhor dele, no patrão dele. Naamã, ele era um homem valoroso. Diz porque ele, o Senhor, dera livramento ao sírio por causa de Naamã. Porque Naamã, ele era bênção na vida de outra pessoa, não é? Porque os versículos aqui já de início conta as qualidades de Naamã, assim como eu e você, amados. Nós temos as nossas qualidades, cada um tem a sua, cada um tem o seu dom, e Naamã, ele era um guerreiro. A Bíblia diz que Naamã salvou Israel muitas vezes, porque ele era guerreiro, valente, ele era ele tinha fama diante do seu Senhor. Mas aí no final do versículo diz, ele tinha toda essa qualidade, porém leproso.
Ele era bênção para os outros, porém para ele mesmo ele tinha uma limitação, ele tinha uma dificuldade. E nós podemos aprender que uma pessoa leprosa naquela época, ela teria que ficar afastado da família, afastado da sociedade. E os estudos falam que Naamã provavelmente ele só não ficou afastado das guerras porque a lepra dele não estava no estágio final. Mas Deus ele tinha um propósito na vida de Naamã, porque a Bíblia diz que o coração, de acordo com o texto, o coração de Naamã era orgulhoso. O coração de Naamã era arrogante. Ele tinha qualidade, ele tinha virtude, mas ele tinha um coração orgulhoso, dizendo que ele era o bom, e ele era o maior daquele povo, ele tinha nome na sociedade. E aí a Bíblia diz, querido, que uma das guerras, uma das conquistas de Naamã, a Bíblia diz que ele trouxe lá de Israel, cativa, uma menina aproximadamente de 13 anos, porque na época eles faziam guerra, guerreavam, e a Bíblia diz que Naamã pegou aquela menina dos seus pais. Ele arrancou aquela menina dos seus pais e trouxe para a sua casa, exclusivamente para trabalhar para sua esposa. Imagina o coração daquela menina. Imagina a situação daquela menina que foi arrancada dos seus pais, que foi levada como escrava, que foi levada como serva para a casa de Naamã, para ser empregada da sua esposa. E eu comecei, queridos, meditar, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Deus, ele tinha um propósito na vida de Naamã. Deus, ele queria curar Naamã da lepra, mas Deus, ele queria curar o orgulho de Naamã. Deus, ele queria curar o interior de Naamã. E muitas vezes eu já falei aqui, Deus ele trabalha em nosso favor em processo. Deus ele trabalha em favor da sua igreja, em favor da sua vida, que talvez entrou aqui com uma determinada situação e você não sabe o que fazer. Você olha para a sua vida e fala, por que essa situação? Por que Deus permitiu? E aquela menina era crente, aquela menina servia um Deus todo-poderoso. Ela poderia ter dito assim, Senhor, mas eu tua serva, olha onde eu fui parar, onde eu vim parar, de empregada. O Senhor permitiu eu ser arrancada da minha família, o Senhor permitiu. Mas a Bíblia diz, queridos, que a menina não abriu a boca. Sabe o que a menina fez? Ela viu o seu senhor leproso. Com certeza aquela menina, como ficava na casa, ela viu aquele homem se coçar, ela viu aquele homem sem a armadura dele, cheio de ferida, e o Espírito Santo falou no coração dela, e a Bíblia diz que ela somente disse para a ama dela, somente disse isso para a mulher de Naamã, ai minha ama, ai minha senhora, se o meu Senhor se encontrasse com o profeta Eliseu, ele restauraria da lepra. Sabe, irmãos, o que Deus falou no meu coração? Que muitas vezes nós achamos que não somos ninguém. Não, mas Deus não vai me usar. Deus não vai me usar porque eu sou simples. Imagina Deus curar Naamã através de uma empregada, através de uma menina nova, adolescente, que veio cativa. Deus usou aquela menina para simplesmente dar uma palavra para a mulher de Naamã. Às vezes, amados, nós nos deparamos com um determinado lugar que Deus nos coloca. Às vezes nós olhamos para a nossa circunstância ou para a nossa situação em que nós vivemos e nós achamos, não, Deus não vai nos usar. Olha o lugar que Ele nos colocou. Olha o lugar que Deus me colocou, como que o Senhor vai me usar? Amados, Deus usou aquela menina como escrava. Talvez o coração dela estava machucado.
Talvez o coração dela estava ferido. Talvez o coração dela estava com saudade da família. Mas ela viu aquele senhor leproso. Ela viu aquele semelhante dela, aquela pessoa do lado dela, sofrendo. E ela sabia que o Deus de Eliseu poderia curar. Ela sabia que o Deus de Israel poderia curar aquele homem. Mas Deus, Ele trabalha com processo. Precisava Naamã primeiro quebrar o orgulho. Precisava primeiro Naamã quebrar aquela arrogância. Porque a Bíblia diz que quando a mulher falou para Naamã, olha aí, aquela menina disse que se você for lá no profeta, você vai ser curado, Naamã. Imagina você ser liberto desta lepra. A Bíblia diz aqui que Naamã já foi logo no rei da Síria. Já falou, olha, vai lá no rei de Israel e fala lá para eles me curarem, porque eu estou leproso. Ele imaginou de uma forma a cura. Ele imaginou Naamã que o milagre dele viria de uma forma, porque ele vivia em um ritmo, ele vivia aí num naipe da vida dele, que ele nunca imaginou que o profeta iria falar para ele descer nas águas sujas do Jordão. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante de Eliseu, o profeta, ele imaginava, amados, não, como eu sou um homem bom visto, bem visto aqui na sociedade, como eu sou guerreiro, como eu sou valente, como eu tenho boa fama, com certeza Eliseu vai me tratar bem, com certeza Eliseu vai chamar eu para dentro e vai colocar a sua mão na minha ferida e vai ser curado, com certeza, porque eu sou o maior, eu sou líder, eu sou o guerreiro aqui. Mas a Bíblia diz, por ordem do Senhor, a Bíblia diz que Eliseu viu ele de longe, nem quis saber, nem chamou para entrar, nem liga deu para Naamã, só disse, olha, vai lá no Rio Jordão, você mergulha 7 vezes, que aí sua pele vai ser curada. E a Bíblia diz, amados, que naquela região tinha rios limpíssimos, águas cristalinas, como esses rios aqui que Naamã citou. Mas o Rio Jordão era o pior rio, sujo, de lama. E Deus, ele olha para Naamã e disse, olha, você vai ter que mergulhar nesse rio, no rio mais sujo. E a Bíblia diz que o coração de Naamã já ficou revoltado. Naamã olhou e falou, o quê? Eu descer nas águas sujas? Eu, a minha posição, a posição que eu estou, com o que eu vou fazer? O que os outros vão pensar de mim? Eu vou me rebaixar? Eu vou ouvir este profeta? Tantos rios bonitos, tantos rios cristalinos, e ele me manda eu descer estas águas? Arrogância, queridos, arrogância, o orgulho, muitas vezes nos impede de ser abençoado, muitas vezes nos impede de ser curado. E Deus, ele não estava preocupado com a lepra de Naamã. Deus, ele não estava preocupado em curar a lepra dele. Deus estava preocupado em curar o coração. Deus, ele queria curar a alma de Naamã. E muitas vezes, querido, o que Deus revelou no meu coração, que muitas vezes nós brecamos as bênçãos de Deus na nossa vida, porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, achamos que não podemos merecer aquilo que Deus está, ou o processo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós começamos a nos lamentar. Às vezes Deus, ele permite que você viva uma determinada situação, assim como Naamã, Deus permitiu a lepra na vida dele, para corrigi-lo, para ensinar, para quebrar o coração dele daquele orgulho. Deus, ele queria curar a alma de Naamã, depois iria curar o físico, o corpo, da doença, da enfermidade. E aí, queridos, Deus, ele me leva a pensar mais um detalhe. Quando Deus, ele quer curar, quando Deus, ele quer fazer um milagre em você, olha bem para o seu lado e você pensa, Deus vai usar outras pessoas. Deus vai usar pessoas. Lembre-se disso, queridos.
Deus, Ele usa pessoas. E Naamã, ele estava no momento dele de orgulho. Naamã, ele queria ser curado, mas o orgulho falava mais alto, a arrogância falava mais alto. Às vezes Deus, Ele coloca no seu coração, olha, você precisa ir para a igreja, você precisa fazer uma campanha, Deus vai te curar, e aí você resiste, você diz não, mas o que os outros vão falar? O que os outros vão pensar de mim? Eles vão dizer que eu virei crente, eles vão dizer que eu estou com a Bíblia debaixo do braço, mas veio a palavra para você. Veio a palavra para você buscar, que Ele vai te curar, Ele vai te libertar. E Naamã, queridos, quando o profeta disse, vai lá e desce as águas do Jordão, a Bíblia diz que ele voltou para trás. Ele disse, eu mergulhar nessa água suja? De jeito nenhum. Mas a Bíblia diz, queridos, como é bom nós termos amigos, como é bom nós termos uma igreja. Como é bom nós termos pessoas que nós podemos correr atrás e dizer, me ajuda, me socorra por favor. A Bíblia diz que Naamã saiu indignado, Naamã saiu revoltado e voltou, abandonou lá o profeta e ele voltou, mas quando ele chegou, tinha os amigos, tinha os servos dele. Aqueles servos poderiam ter dito assim, ele é muito orgulhoso, ele é um coração exaltivo, um coração arrogante, deixa ele sem essa cura, vamos abandonar, se ele não quer, deixa ele morrer com essa doença. Mas o bom conselheiro, apesar de Naamã ser arrogante, apesar de Naamã ser teimoso, aqueles homens olharam para Naamã e disseram, Naamã, não faz isso, meu senhor. Não faz isso. Se ele tivesse pedido uma coisa muito mais difícil, você não faria. Poxa vida, Naamã, vai, desce as águas, faça o que o profeta falou. E a Bíblia diz, amados, que Naamã deu ouvido aos seus conselheiros, deu ouvidos aos seus amigos. Sabe o que Deus ministrou no meu coração, queridos? Deus, Ele vai colocar pessoas do seu lado para te dar uma direção. Deus vai colocar pessoas do seu lado para mostrar o foco, o caminho que você vai seguir. E eu quero que você preste bem atenção nesta palavra de Deus para hoje à noite aqui. Olhe esta pessoa, avalie esta pessoa. Pensa, essa pessoa é de Deus, essa pessoa quer meu bem, porque esses homens sabiam do coração arrogante de Naamã, esses homens sabiam que o homem era orgulhoso, mas ele tinha um objetivo de acrescentar, ele tinha um objetivo de abençoar Naamã. E Deus, queridos, Ele não faz sozinho as coisas, porque tem uma igreja aqui na terra. Deus, Ele quer usar você, Deus, Ele quer usar a mim, mas você pode pensar, Luzia, mas eu não sei fazer nada, eu não sei falar, eu não sei orar. Irmãos, presta atenção nesta menina, ela tinha 13 anos aproximadamente, pobre, foi arrancada. Ela foi tirada da sua mãe. E a Bíblia diz que ela não curou Naamã. A Bíblia diz que ela não pregou para Naamã. A Bíblia não fala nem o nome dessa criatura. Mas ela é lembrada hoje aqui não porque ela é pobre. Não porque ela veio cativa. Ela é lembrada aqui porque ela salvou a vida de Naamã. Ela salvou a alma dele. Ela deu a cura através do profeta, mas ela sabia falar não. Ela só conseguiu falar, olha, minha patroa, minha ama, leva o meu Senhor lá no profeta. Queridos, Deus, Ele quer usar você da forma que você é. Não importa a sua posição, não importa o ambiente que você vive. Nossa, mas o meu ambiente é um ambiente do inferno, mas Deus quer usar você. Aquela menina estava deparada com um homem que pegou ela cativa,
que roubou ela dos pais. E ela disse: olha, vai lá, que Deus vai te curar através do profeta. Deus, Ele quer te usar onde você está, na situação que você está. E aí a gente começa a pensar, amados, como que Deus permite muitas coisas na nossa vida. Por que Deus permitiu a vida daquela menina sofrer tanto? Por quê? Mas no meio de uma tragédia, no meio de um constrangimento, Deus, Ele faz milagre. Deus, Ele faz milagre. Às vezes você está vivendo uma situação que aos seus olhos, aos meus olhos, nós pensamos é tragédia. Como pode Deus permitir? Como pode Deus deixar acontecer isso na minha vida, na minha casa? Mas Deus, Ele quer trabalhar ao seu favor. Deus, Ele quer trabalhar em meu favor. Deus quer trabalhar na sua família. Deus, Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Mas primeiro, Deus, Ele quer curar o seu interior. E muitas vezes Ele permite coisas negativas acontecer na nossa vida. Nós vimos, aqui ouvimos o testemunho da nossa irmã. Deus permitiu muitas coisas para que ela abrisse os olhos. Para que ela abrisse os olhos. Muitas vezes, querido, Deus, Ele quer curar a nossa alma primeiro, antes de curar o seu casamento. Às vezes Deus, Ele quer curar o meu sentimento primeiro, tirar a minha mágoa, tirar o meu rancor, a minha ferida, para depois Ele curar outra área na minha vida. É dessa forma que Deus trabalha, igreja, é por processo. E aí a Bíblia diz que por causa dos conselhos que Naamã ouviu, por causa dos conselhos que Naamã recebeu dos seus servos, dos seus amigos, porque aquilo ali era amigos. Aqueles ali eram amigos de Naamã, amados. Porque se fosse outro, já tinha mandado ele lá morrer com a doença. Porque o homem foi arrogante. Deus, Ele curou Naamã. A Bíblia diz que quando Naamã se quebrou, quando Naamã olhou, viu que os seus amigos tinham razão e resolveu obedecer, resolveu ouvir a voz dos seus amigos, conselheiros. A Bíblia diz que ele voltou e desceu as águas do Jordão. Aquela água suja, amados. E nós podemos imaginar Naamã descendo as águas. Aquela água suja. Ele desce, levanta. A primeira vez nada de cura. Aí a gente já percebe que Naamã, ele foi restaurado do seu orgulho. Porque quando na primeira descida, ele poderia olhar as feridas e ter dito: não, Deus não dá vitória. Deus não fez valer aquilo que o profeta falou. Não, a Bíblia diz que ele mergulhou 2 vezes. A obediência, queridos, a obediência é importante na vida do cristão. Quando nós obedecemos a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós queremos ter fé, nós queremos ser pessoas de fé, precisamos ouvir a palavra. Que palavra é essa? A palavra que está sendo ministrada. E a Bíblia diz que o profeta falou para Naamã: desce 7 vezes, Naamã, mergulha 7 vezes. E a Bíblia diz que quando seus amigos falaram para ele: vai, Naamã, faça o que o profeta está falando, ele obedeceu. E a Bíblia diz que a cura de Naamã veio na 7ª mergulhada. Na 7ª mergulhada, a obediência de Naamã foi a cura dele, amados. E o que é o mais interessante aqui é que Naamã, aquela menina de 13 anos, aquela menina que poderia estar com o coração amargurado, um coração ferido, poderia ter dito: eu fazer a obra de Deus, olha a minha situação, olha o que eu estou vivendo aqui, como que eu vou abençoar outras pessoas? Lembra daquele corinho que a gente
gente canta, deixa eu te usar. Quando eu te uso, eu cuido daquilo que te faz chorar. Aquela menina pensou, sim, eu estou chorando, mas Deus vai cuidar e eu vou deixar Ele me usar. E Deus, Ele usa, amados, quando você se dispõe para ser usado. Deus, Ele não obriga ninguém. Se aquela menina não abrisse a boca, talvez Naamã morreria de lepra, Naamã morreria leproso. Mas aquela menina, ela disse, eu vou fazer a obra do Senhor. E por causa de uma palavra, por causa de uma conversa que teve com aquela mulher, Deus, Ele curou Naamã fisicamente, Deus restaurou da lepra, e o mais importante, querido, Deus curou a alma de Naamã, Deus curou o coração, quebrou o orgulho, e a Bíblia diz que todos os reis ali, todos viram a bênção de Naamã, todos presenciaram a vitória de Naamã, e quanto Deus foi poderoso. Queridos, esta palavra eu quero deixar para você nesta noite, amados. Deus, Ele ministrou no meu coração. Ninguém é pequeno para fazer a minha obra. Ninguém é humilde demais para trabalhar no meu reino. Eu uso aquele que eu quero. Eu uso aquele que se dispõe para ser usado. A Bíblia diz, querido, que Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nossa, amados, que loucura, não é verdade? Que loucura Deus usar aquela menina escrava. Que loucura Deus usar você num trabalho talvez de roça que você vive. Que loucura Deus usar você no meio de uma pandemia. Que loucura Deus colocar pessoa na sua frente para dizer, eu vou mostrar o caminho que você deve seguir. Que loucura você se deparar e dizer, nossa, eu nem sei ler direito, mas eu estou fazendo a obra. Aquela menina não curou Naamã, aquela menina não fez o papel mais difícil, não. Mas o papel mais difícil não teria acontecido se não fosse aquela menina que simplesmente falou, leva o meu Senhor lá para o profeta. Olha, Deus, Ele está mostrando para nós, amados, que ninguém é melhor que ninguém. Como Rubens disse, uns eles plantam, outros rega, outros colhe. Aquela menina regou a bênção para Naamã. E aí o profeta colheu. Assim é nós, igreja, cada um do seu dom, cada um na sua área. Deus, Ele pode te usar, e Deus, Ele coloca as nossas vidas em determinada situação, em determinado ambiente, para nós sermos bênção na vida do nosso próximo, para nós sermos canal de bênção na vida do nosso semelhante. Quantas vezes, amados, quantas vezes Deus tem colocado pessoas na nossa frente, quantas vezes Deus tem colocado pessoas chorando diante de você, e você às vezes fica restringida, às vezes você fica constrangida, eu não sei falar, essa pessoa tem autoridade, essa pessoa é uma autoridade, mas se Deus colocou você ali, é para falar, é para você ser bênção. Nós não podemos achar que nós não somos ninguém, nós não somos nada. Não, aquela menina não era nada. Aquela menina era simplesmente uma empregada, uma escrava, que foi levada somente para trabalhar. Mas ela usou, queridos, ela usou da presença dela, da intimidade dela com aquela família. E ela disse, eu posso levar essa palavra. Eu não sei orar para Naamã, eu não sei pregar, eu não sei nada, mas eu posso falar para minha patroa ou para minha ama. E a Bíblia diz que Naamã foi curado. Então, queridos, uma palavra de Deus para o seu coração.
Não pense que você não tem valor, que você não serve. Eu não tenho leitura, eu não estudei, eu não faço parte do ministério da igreja. Queridos, não vira nada ministério, não vira nada você ser letrado, não vira nada, vira somente para você trabalhar, estudar, mas para a obra de Deus. Deus, Ele usa pessoas, Deus, Ele usa você, não importa a situação que você está vivendo, não importa a crise que você está vivendo, no seu trabalho simples, ou na sua maneira de falar simples, Deus, Ele pode te usar, você pode ser bênção, você pode ajudar Deus, trabalhar em famílias, em casa, em restauração de lares, de coração. Mas nós precisamos nos dispor como aquela menina e não ficarmos focados no nosso problema, focado na nossa crise, porque todo mundo tem, amados, todo mundo tem crise, todo mundo tem problema, a Bíblia diz isso. Se eu perguntar quem não tem, é difícil alguém levantar a mão, porque todo mundo tem. Todos os líderes têm problema, os irmãos, as ovelhas têm problema. Aquela menina tinha um problemão, mas ela disse: já que eu estou aqui, eu vou fazer a obra. Eu posso ser bênção, eu vou ser. E ela usou da estratégia dela. E Deus vai usar de estratégia na sua vida, no seu coração. Deus vai te dar uma direção. Mas faça a obra de Deus, amados. Que as pessoas conheçam esse Deus poderoso. Naamã, ele foi curado. Mas primeiramente Naamã foi restaurado. Um coração quebrantado, queridos. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não desprezou Naamã quando ele mergulhou nas águas, quando ele se humilhou, quando ele deixou a arrogância dele, quando ele foi humilde de ouvir o conselho dos seus amigos. Deus, ele restaurou, e a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Deus exalta, queridos. Deus, ele quer a igreja com um coração humilde, um coração contrito. Amém, queridos? Esta palavra eu deixo para a igreja, e eu quero entregar o microfone para o nosso irmão Ed. Que Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus falou ao seu coração, amém? Também falou ao nosso, né? Deus é maravilhoso, Deus é gracioso. Eu já vou despedir dos nossos irmãos em casa, né? Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador seja sobre a sua vida, amém? Deus abençoe. Queridos, lembrando que nós vamos estar aqui amanhã com as mulheres, né? Culto com as mulheres. Terça-feira, culto com o nosso irmão Diácono Marcos, culto de oração. Quinta-feira, novamente, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra de Deus para você, para o seu coração, no culto da vitória, tá bom? Deus abençoe a cada um, e domingo nós temos culto de Santa Ceia, e que vocês tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, que falou fortemente ao nosso coração, Deus. E pela Tua palavra, Deus, nós entendemos que o trabalhar do Senhor é de dentro para fora. O Senhor muitas vezes quer nos abençoar, mas o Senhor precisa começar por dentro, quebrando às vezes o orgulho, tirando de nós aquilo que nos impede, ó Deus, de ver o Teu agir, aquilo, Deus, que nos impede de nos aproximar do Senhor. Deus, eu Te louvo pela Tua igreja, pelo Teu povo, pelos Teus filhos, por cada um, Deus, que está presente, que saiu da sua casa, do seu lar, que vieram cultuar o Teu nome, que vieram, Deus, ouvir uma palavra, que vieram, Deus, Te adorar, que vieram, Deus, se colocar, Pai, para te ouvir.
aquilo que o Senhor tem para cada vida, cada coração, e o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, e eu te agradeço, Senhor. Paizinho querido, agora neste momento eu quero orar pela vida dos nossos irmãos, pela semana deles, pela nossa semana, por tudo aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós no decorrer desta semana, Deus. Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, se o trabalhar do Senhor seja por nós, ó Pai. Paizinho Santo, nós sabemos e nós entendemos que nós dependemos do Senhor, que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já seríamos destruídos, mas o Senhor está com cada um, desde o início, Deus, a Tua palavra, dizendo que o Senhor está conosco. O Senhor esteve com aqueles moços nas fornalhas, Senhor, eles entraram amarrados, mas saíram soltos para louvar e engrandecer o Teu nome, e a Tua palavra diz que o Senhor estava com eles, e assim nós cremos que o Senhor está conosco no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar a Tua igreja, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, e o culto está encerrado, no nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.